Irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a este momento, encerramento do encontro, onde a gente pode celebrar juntos com aqueles que passaram o dia ou a tarde ou que chegaram mesmo agora para celebrar com a gente. Esse dia tão especial, onde nós meditamos sobre o tema da fé, praticamente encerramos, o ano da fé. Iremos concluir no próximo domingo e temos a grata satisfação de receber aqui para celebrar conosco Dom José, nosso bispo emérito, que a gente tanto ama, com tanto carinho, faz parte da nossa história, e ele está aqui, se dispôs com muita prontidão a estar conosco. Então vamos acolhê-lo com grande salve de palmas. Agora eu peço uma salva de palmadas para o nosso aniversário. Acho que até ele merece mais palmadas. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos então com muita humildade, com muito fervor e piedade, iniciar-se a Eucaristia, invocando a Santíssima Trindade, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E agora, irmãos e irmãs, coloquemos diante de Deus como pecadores que somos e com muita humildade vamos pedir perdão dos nossos pecados, cantando o quadro penitencial.
será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda: O tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Caríssimo Padre Mauro, prezado Padre Leonor, prezados ministros da Eucaristia, coroinhas, leitores, caríssimos irmãos e irmãs. Estava olhando ali, se tem um jeito de eu subir ali, está mais alto, né? Para poder ver todo mundo. É que se estivesse cochilando eu ia chamar a atenção, mas lá está muito cheio, eu vou ficar daqui mesmo. Dá para ver todo mundo. O Papa Bento XVI, que é hoje emérito, está no nosso time. Nós também temos um Papa emérito, né? Estamos importantes. Um terço do episcopado do mundo é emérito, inclusive o Papa Bento XVI. O ano passado, dia 11 de fevereiro, ele abriu o ano da fé, que vai terminar agora, dia 22, dia de Cristo Rei, com aquela carta belíssima, Horta da Fé. E nessa carta, o Papa discorre sobre 3 verbos. Quem está olhando bem direitinho, a gente nota que ele pontua, frisa, vamos dizer assim, 3 verbos. O verbo confessar, o verbo celebrar e o verbo testemunhar. E o Papa Francisco, sua primeira encíclica foi justamente sobre a fé também. A luz da fé, continuando o pensamento de Bento XVI. Tanto que ele fala, eu peguei tudo de Bento XVI. E o Papa Bento falava sobre a importância da fé no mundo de hoje. O mundo está se divorciando cada vez mais de Deus. A fé está se enlanguecendo, enfraquecendo. E o Papa diz, principalmente nas famílias, a fé está desaparecendo. Oh, que saudade que tenho, não da aurora da minha vida, mas daqueles dias felizes em que a família rezava junto,
em que o pai e a mãe à noite, no lugar da televisão, graças a Deus não tinha televisão, tinha rádio, né? Mas era aquela novena o Herói do Sertão, não sei como é que chama, Jerônimo, Herói do Sertão, mas era coisa inocente. Largava tudo para rezar o texto. Hoje eu não vou perguntar para vocês quem reza o texto em casa, que eu vou ficar com vergonha de vocês mais ainda, então não vou pedir para levar no texto. Ninguém reza. Então o Papa falou, é preciso acender a fé no coração das famílias. É preciso confessar a fé com vigor, convicção, responsabilidade. A fé em quem? Em Jesus Cristo. É preciso celebrar a fé na liturgia. E ele frisa, de modo especial na Eucaristia, está sendo sempre respeitada. A Eucaristia teria um pano de fundo para solenizar festas. Celebra-se a Eucaristia na pecuária, celebra a Eucaristia nos clubes, celebra a Eucaristia. O que é isso? O Papa então insiste nisso aí. A Eucaristia é o grande sacramento, o maior da nossa fé. Depois precisamos testemunhar a fé. Não podemos separar a nossa vida da fé. A vida do cristão tem que ser unida com a fé. Não podemos dicotomizar coisas, separar. Fé para um lado e a vivência para o outro lado. Então, meus irmãos, o que é a fé? A fé não são as medalhas. A fé não são os distintivos cristãos. A fé não são a frequência das associações da paróquia. O que é a fé? A fé não são os dogmas. A fé não são os mandamentos. O que é então a fé? Um dia eu perguntei para o senhor, está em dificuldade, fé. E ele falou, eu tenho fé. Eu tenho fé? O que você faz? Eu vou lá, vai a terra de vez em quando, tá, não sei o quê. Eu falei, isso não é fé, isso não é fé, isso não é fé. E ele falou para mim, então que diabo é esse negócio de fé? Fé não é diabo, não. A fé, o que é a fé? A fé é uma mensagem, a luz. A fé é opção por uma pessoa. Por uma pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Nós somos cristãos porque nós, no nosso batismo, respondemos a pergunta do sacerdote. Por que peça a igreja de Deus? O batizando, você pode falar, se é criança, ou então os padrinhos, o nome dele diz, a fé. Quando ele vai batizar, a gente não vai pedir emprego, a gente não vai pedir uma proteção, a gente vai pedir a fé. Que a fé é o dom espiritual extraordinário que Deus nos coloca no nosso coração, na nossa alma. É uma sementinha, que a semente tem que crescer, tem que se desenvolver. E se desenvolve e cresce cuidando dela, na recepção do sacramento, na oração, etc. Tudo que nós falamos faz parte da fé, mas a fé em si é uma opção por Jesus Cristo. Agora eu pergunto, e quem é Jesus Cristo? Jesus um dia perguntou aos fariseus, e vieram até ele para pegá-lo em alguma coisa, para poder acusar Jesus. Antes que eles começassem a falar, Jesus antecipou e disse, vou fazer-lhes uma pergunta. Pode fazer. E Jesus fez essa pergunta.
O que vocês acham? O que vocês dizem do Cristo? De quem ele é filho, de quem ele é descendente? E eles falaram logo: é claro que é filho de Davi, descendente da descendência de Davi. E Jesus fez mais outra pergunta: mas como é que Davi, antes dele, Cristo ter nascido, Davi o já chamava de meu Senhor? Davi, que era cioso do seu reino, que não dividia o seu reino com ninguém, exceto Deus, e chama Deus o seu Senhor. E os fariseus ficaram calados, não tiveram coragem de perguntar mais a Jesus nada. Noutra ocasião, logo depois, ele se aproxima de Jesus novamente, para azucrinar Jesus Cristo. E Jesus diz: vou fazer uma perguntinha. Vosso pai Abraão desejou ver o meu nascimento, aspirava a ver o meu nascimento. E quando foi revelado o meu nascimento, ele se alegrou. E eles disseram: nosso pai Abraão morreu há quantos séculos? Você não tem, tu não tens 30, 50 anos e conheceu Abraão. E Jesus Cristo disse: antes de Abraão eu já era, eu existia antes de Abraão. E depois, para eles então chamar Jesus de blasfemo, começaram a querer apedrejá-lo, e Jesus se escapou. Então, meus irmãos, quem é Jesus Cristo? É este homem misterioso, que nasce no estábulo, como se fosse um cigano, mas a sua mãe é e continua virgem. Nasce no estábulo, mas sobre o estábulo aparece uma tocha brilhante, uma estrela fulgurante, que ilumina 3 magos que vêm do extremo oriente para prostrar-se aos seus pés. É aquele que cresce na oficina de um carpinteiro, sem frequentar um dia de escola, mas com 12 anos ele vai ao templo e põe em embaraços os sabichões do templo, com as suas perguntas e as suas respostas. É aquele que trilha os caminhos da Palestina, anunciando o reino de Deus. Tem os olhos cheios de poeira, mas dá vista aos cegos. Fica estropiado, com os pés inchados, mas ele dá expedição aos aleijados, aos paralíticos. É aquele, meus irmãos, que vai ao Rio Jordão como se fosse um pecador, receber o batismo de João, mas a voz do céu, Pai, diz: este é meu filho amado, no qual eu ponho as minhas complacências. É aquele que sente fome nas suas peregrinações, mas alimenta a multidão de mais de 5.000 homens com 2 peixes, com 3 peixes e 2 pãezinhos. Meus irmãos, quem é este homem extraordinário? É aquele que vai ao mar, entra numa barca, cansado da sua lide diária, dorme, e os seus discípulos estão lutando contra a tempestade.
até que o acordam e ele diz: homens de pouca fé, onde está a fé? E acalma a tempestade. De outra feita, encontra os apóstolos depois de uma noite de pescaria. Está ali a frase. E ele pergunta: vocês pescaram alguma coisa? Não pegamos nada, senhor. Passamos a noite inteira pescando e nada apanhamos. Vai mais um pouquinho à frente, lança aqui. Lançaram aqui. Foi tanto peixe, precisou chamar outra vaca para colher os peixes. Meus irmãos, é aquele Jesus Cristo, é aquele. E foi onde a casa do seu amigo querido tinha falecido há 4 dias. Já estava na sepultura. E ele manda abrir a sepultura e diz: Lázaro, saia para fora. E Lázaro sai vivo. E ele entrega as suas irmãs. É aquele que vai à rua de Naim, pequenina cidade, se depara com um feto, levando para o cemitério. E ele vê aquela mulher viúva e agora sozinha, porque os que o seu filho acabaram de morrer. Jesus manda parar, abre o caixão e ele diz: moço, levanta-te. O moço levanta e entrega para sua mãe. Quem é Jesus Cristo? É Deus. Deus. Mas Deus não nasce, meus irmãos. Deus não dorme. Deus não tem fome. Deus não tem sede. Então quem é Jesus Cristo? É homem. Mas homem não acalma a tempestade. Homem não cura a doença imediatamente. Homem não limpa o leproso. Homem não ressuscita mortos. Homem não alimenta a multidão com 2 pães. Então quem é Jesus Cristo? Esse Jesus Cristo que é o objeto da nossa vida cristã, como diz o Papa. Ele é tudo para nós. Quando perdemos então a amizade com Jesus Cristo, nossa vida espiritual entra em decadência. Ele é Deus e homem. É Deus homem. Por que isso, meus irmãos? Porque os judeus não compreendiam, e era difícil compreender esse mistério. Nós cristãos compreendemos e sabemos quem é Jesus Cristo. Por quê? Quando nossos primeiros pais desobedecem a Deus, Deus lança a maldição sobre toda a humanidade. Toda. A humanidade estava perdida, porque seria preciso expiar o pecado de Adão. Expiar, sacrificar-se, derramar sangue significa. E para expiar pecado é preciso que haja derramamento de sangue. Precisava um homem que fosse também Deus. E onde estaria esse homem Deus? Então Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, o que ele faz? Só Deus pode fazer isso. Então Deus se faz homem. Porque Deus se fez homem só com uma finalidade: de morrer na cruz. Como homem, ele poderia morrer, sofrer os estertores da morte. E como Deus, todas as suas ações seriam divinas. Por isso, nos deu a salvação. Então esse Jesus Cristo, meus irmãos, 1/3 da humanidade nunca ouviu falar em Jesus Cristo. Outro terço já ouviu falar por cima. 1/4 apenas somos nós cristãos. Conhecemos Jesus Cristo pelo menos
histórico, Jesus histórico. Mas um conhecimento tão superficial que com qualquer coisa ele está trocando Jesus Cristo por Pai de Santo, por Buda, por não sei quantos tipos por aí. Há pouco tempo a Globo fez um concurso, não sei se vocês viram isso. Quais são os 10 mais da humanidade? Os 10 maiores da humanidade, quais são? Puseram em votação. Jesus Cristo tirou o 7º lugar. Acima de Jesus Cristo puseram Buda, Zoroastro, Maomé, não sei quem, tudo Deus Cristo. O mundo cristão, batizado, católico, porque esse Brasil só tem catolicismo de nome. Quando o Papa João Paulo II veio aqui em 1980, gostou demais do Brasil, do povo brasileiro, mas o Papa tem uma psicologia muito fina, até continuar no céu, a psicologia não aparece. Então ele escreve depois para os bichos uma carta e fala: o povo brasileiro é um povo bom, um povo piedoso, um povo piedoso, mas não catequizado. O brasileiro precisa de catequizar, ser catequizado. Por isso que o Papa escreveu depois uma encíclica, uma carta falando: precisamos evangelizar os evangelizados, precisamos catequizar os catequizados, precisamos novamente recatequizar os nossos cristãos que não conhecem nada da fé. O que é a fé? Que lá de bom é isso, é Jesus Cristo, meus irmãos. E consequentemente, se nós aderirmos a Jesus Cristo, nós teremos todo o resto com Ele. Todos os santos têm uma jaculatória. São Francisco Xavier: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo Inácio de Loyola: tudo para a maior glória de Deus. São Francisco de Assis tinha todas essas jaculatórias, mas ele então resume todas numa só: meu Deus e meu tudo. E Santa Teresa diz: só Deus basta. Só Jesus Cristo nos basta, meus irmãos. O resto é resto. Às vezes eu procuro o senhor desesperado. Só pensa: há 20 anos que eu estou separado da igreja, fora da igreja, 20 anos. Mas não aguento mais. Quero voltar para a igreja. Não aguento mais. É claro que fora de Deus ele não aguenta, não, meus irmãos. Nós vamos estar unidos com Jesus Cristo na nossa oração, na nossa meditação, nossa reflexão, nossa leitura, na recepção do sacramento, sobretudo o sacramento da Eucaristia, para dizer como São Paulo: eu vivo nele e ele vive em mim. Comunhão significa isso, comunhão de dois, como diz a comparação que os santos fazem, como duas ceras derretidas numa bacia e branca e outra cera preta, quando tiver fervendo junto às duas, não se separa mais. Assim deve ser nossa vida com Jesus Cristo na Eucaristia. É claro que não aguenta ficar fora de Jesus Cristo. Não foi ele que disse: eu sou a árvore, o tronco, e vós sois os ramos. E os ramos separados de mim, para que servem? Servem para o fogo. É claro que essas pessoas, essas que ficam afastadas de Deus, é preciso a gente alimentar sempre o fogo da piedade, o fogo do amor de Deus, com o tição aceso. Precisamos atiçar o fogo, mexer na brasa, está sempre pondo lenha no fogo. Gosto de
você vai deixando, meu irmão, minha irmã, o fogo arrefecer, vai deixando o fogo apagar, vai tirando muitas vezes a opção e passando por fogo das suas paixões, dos seus interesses, dos seus caprichos. O fogo de cá morre e o de lá aumenta, como aquele botânico passando à beira de um abismo, viu lá no fundo umas flores lindas que ele não conhecia. Ele falou: vou colher aquelas flores, examinar que qualidade de flores são essas. Mas para apanhá-las estava difícil. Ele apanhou seu filho pequeno, 5, 6 anos, amarrou por uma corda e falou: meu filho, você vai colher aquelas flores lá embaixo, está vendo? Lá embaixo, no fundo, vai colher as flores. Quando começou a descer, o menino, o senhor ia passando, falou: ei menino, você não tem medo de cair aí não nesse buraco? Falou: cair? De jeito nenhum. E a corda está nas mãos de meu pai. Confiança no pai dele. O pai não ia soltar a corda. Meus irmãos, nós estamos nas mãos de Deus. Não podemos soltar-nos das mãos de Deus. E se soltarmos, cairemos no abismo. A felicidade nossa não está em casa bonita, não está em carros, não. Não está numa família feliz, não. Não está em ter comida boa, não. Não está nas diversões. Nossa felicidade está em Deus. Só nele está a nossa felicidade. O Papa Paulo VI já dizia: a felicidade do cristão, a felicidade nossa está dentro da nossa alma, no nosso coração. A alegria nossa deve brotar de dentro. Não são as coisas externas que nos fazem alegres. Não é a droga, não é o sexo, não é o álcool, mas vem de dentro da alma a felicidade, a consciência tranquila. Consciência tranquila que nos dá um bom sono, meus irmãos. Não são os psicotrópicos, não. Poucos dias me procuraram, a senhora sempre está me procurando, tá? Problemas. Eu não durmo sobre isso, eu não sei o que, estou ficando quase doido, estou sonhando. Não. Eu já estou tomando esses comprimidos, porque eu comecei com um, estou aqui, punhada nossa. Estou tomando, parece que é 8 ou 10 comprimidos para dormir. Aí você vai tomar 50 e não vai dormir. Não é comprimido que faz a gente dormir, não. Você precisa vasculhar a sua alma, olhar os refólogos da sua alma e pôr as contas com Deus, acertar as contas com Deus. Você quer fazer uma boa confissão? Você quer comungar? Você quer confessar, fazer a comunhão, etc? Eu vou atender você. A única coisa que eu sei fazer é isso. Atender a confissão. Não sei dar remédio, eu sou médico, na verdade. E esses médicos que dão esse remédio também, eu não sei você não tomar. Se confessou, etc. Não. Depois você volta. E agora, quantos comprimidos você está tomando? Não estou tomando nenhum. Estou dormindo igual um anjo. Então continua como uma anja, dormir. Porque você agora está em paz. Por isso, Santa Teresa, todo mundo conhece a vida daquela mulher, doutora da igreja extraordinária. Ela dizia: só Deus basta, e mais nada. Só Deus basta. Então, meus irmãos, a fé é isso. Nosso Senhor repreendeu os apóstolos várias vezes. E mesmo estou vendo 2, 3 frases falando sobre isso. A fé. E a fé é a causa de tudo. Que nós estamos aqui, suponho que pela nossa fé, por causa de Jesus. Não é por causa de Jesus Cristo? Por causa da nossa fé. Não adianta reunir para fazer oração o dia todo, 2 dias, 3 dias, certo? Não adianta bater palma, bater pé, mão direita, pé esquerdo, mão esquerda, mão direita, etc, etc.
vocês não estiverem unidos com Jesus Cristo pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Então o Papa, os dois, um já é velho, claro, tem batido muito nisso. Eu dei um curso agora no Nordeste, aí, longe lá, encontrei dois bispos. Um estava chegando da Europa. Ele ia celebrar até a primeira por lá, o outro estava chegando de viagem, pediu para você ver que você levei a missa de vez. Ele celebrar a outra, mas você veio a minha e a dele. Então, ele falou: olha, eu fiquei hospedado, o Papa está hospedado, muito simples, etc. Na hora da janta, o Papa apareceu, jantou conosco, etc. Coisa inédita. Depois, no outro dia, eu fui celebrar a missa com ele na capela. E eu perguntei: escuta, essa missa particular, na capelinha dele, com pouquinha gente, tem que dar o nome da capelinha pequena. Ele prega. Ele falou: prega. Sabe como é que foi a pregação dele? No dia que eu estava lá? Deu um murro no altar, fala que só eu faço as coisas, o Papa Francisco. Precisamos pregar Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Redentor, nossa pregação dele é essa. Precisamos fazer Jesus Cristo ser conhecido, meus irmãos. Vocês têm que ser apóstolos, têm que pregar Jesus por todos os lados, principalmente nas suas casas. Não vão me dizer que santo de casa não faz milagre. Não faz mesmo, não. Mas ele vai bater. Eu falo sempre ao meu povinho lá em Goiânia, tem um grupinho lá também. Água mole, cabeça dura, tanto dá, até que acaba a água e não fura a cabeça. Mas ele vai dando, vai dando, vai dando, vai dando. Um dia vai furar e aprender alguma coisa. Pregar, não só com palavra. Pregar com palavra não é tão difícil, não. Pregar com a vida, testemunhar a sua vida. Peguei um táxi essa semana passada. Toda vez que eu entro no táxi, eu converso com o motorista. Você é de onde, como é que é, não sei o que, e tal. Pensei com um. Só que eu fui pegar o táxi, ele estava atrás de um pau lá, fumando um cigarro, jogando e brincando. Parecendo um fone do carro, porque é proibido aqui de fumar, né? Você está dando exemplo aqui. Entrou no carro conversando com ele. Eu falei: eu vou celebrar a missa lá na igreja, sabe? Ele falou assim: você é pastor? Sou meu. Você não me respeita, não, rapaz? Pastor, porque é verdade, crédito, né? Eu não falei que ia celebrar a missa, ia ver pastor celebrar a missa. Não é mesmo, é mesmo. Você é católico? Por só, você não viu que eu estava fumando ali? Respondeu para mim assim: olha que tristeza. Eu falei: qual é esse padre que mandou você fumar? Que eu vou com ele na forca. Qual é o padre que mandou você prostituir? Qual é o padre que mandou você tal? Relaxamento. É católico? Então para fazer tudo, não é católico. Olha a tristeza. Nós temos que dar testemunho de fé. Pregar a nossa fé, pregar Jesus Cristo com a nossa atitude, de modo que a nossa presença já seja o anúncio de Jesus Cristo. Estou demorando. Não sei se o que tenho é muito pouco, pois sou pobre de amor. Transforma, Senhor, este vinho e este pão, que nos sirva de exemplo a doação. Que me se transforme agora no teu corpo e no teu sangue, prova de amor por nós cristãos, prova de amor por nós cristãos. Este gesto teu, Senhor, oferece a tua vida ao Pai celeste por amor. Só vejo uma solução pra mim, é a de amar cada vez mais forte o meu irmão.
Senhor, este vinho e este pão, que me sirva de exemplo a adoração, que se transforme agora no teu corpo e no teu sangue, prova de amor por nós cristãos, prova de amor por nós cristãos. O que te ofertar, não sei, só sei agradecer.